Olá, a maioria dos engenheiros que diz que está fazendo pré-dimensionamento, na verdade, está fazendo maluquice e jogando tempo no lixo. Imagina que eu chego para você e falo, eu tenho um método de pré-dimensionamento. O meu método de pré-dimensionamento, ele não é preciso, ele é complicado, ele dá erro fácil, ele tem um monte de fórmula complexa e para fazer ele você vai gastar umas 2 a 3 horas. Você usaria esse método? Não! Não faz o menor sentido usar um método de pré-dimensionamento que não é preciso e que não funciona para nada. Mas, infelizmente, o que a gente mais vê por aí é engenheiro ensinando métodos complexos de pré-dimensionamento que dão errado. O que a gente mais vê por aí é engenheiro ensinando um método de pré-dimensionamento que tem que jogar numa planilha de tanta informação que tem, que é muito fácil um valor de errado. E, para piorar, que depois, quando você calcula a obra e você compara com o seu pré-dimensionamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? E falando que é método de pré-dimensionamento, e vendendo planilha de pré-dimensionamento, e dizendo que é um pré-dimensionamento, quando na verdade é só um tempo jogado fora. Tá? Sabendo isso aqui então, como que te faz um pré-dimensionamento adequado? Como que te pode calcular uma estrutura adequadamente, fazendo um pré-dimensionamento bom, que vai te economizar tempo e não jogar mais tempo fora? Para isso, a gente tem que saber o que a gente quer no pré-dimensionamento. A primeira coisa que a gente quer no pré-dimensionamento são regras simples que você consegue falar para uma pessoa e ela entender naturalmente. Que ela não vai esquecer amanhã. Que não é uma fórmula com 15 variáveis. Que não tem muito, mas por que é isso? Por que não pode ser isso? Tá? A gente quer uma coisa simples e intuitiva. Essa é a primeira regra. Segunda regra, a gente não quer precisar aprender um monte de coisa adicional para fazer um pré-dimensionamento. Ok? Porque, mas eu aprendi no errado. Beleza, não é errado. Mas e o tempo que você vai gastar para fazer esse aprendizado? Vai acabar gastando tempo. Ok? E esse tempo, se for um pré-dimensionamento, não convém. Porque o objetivo do pré-dimensionamento principal é economizar tempo no dimensionamento. Ok? Esse é o objetivo do pré-dimensionamento. É sair meio que no sentido correto. Tá? Esse é o objetivo. É já ter uma ideia dos resultados e eliminar aqueles erros. Porque o que mais gasta tempo em um projeto é calcular uma estrutura, ver os problemas, corrigir problemas. Calcular uma estrutura, ver os problemas e corrigir os problemas. Tá? E o principal tempo que eu vejo sendo gasto por engenheiros, principalmente engenheiros novos, que estão pegando uma obra complexa. Lembrando, né, que se você é um engenheiro novo, toda obra que você está pegando é complexa, porque você não tem experiência com ela. Ok? Então, o que eu mais vejo é engenheiro que pega o software. Vou abrir o software para calcular porque o software calcula. E aí lança um projeto que, infelizmente, não tem outra maneira de falar, mas é uma porcaria. Ok? Ele vai lá e lança uma porcaria. Quando ele lança aquela porcaria, o software vai ficar entupido de erros. Ok? E daí ele vai lá e ele tem uma viga num vão de 8 metros com 40 de altura. E ela está entupida de erro, está armador de compressão, está fazendo cisalhamento, está com uma flecha de 15 centímetros e está gerando um momento de negativo no pilar, entupido de erros. E ele vai lá e corrige aquela viga colocando uma viga de 45. Daí coloca para rodar. Como ele é um engenheiro novo, ele não tem uma máquina super potente no escritório dele. Ele trabalha em casa, trabalha com notebook e tudo mais, e gasta meia hora para o software calcular. Daí ele foi tomar um café, gasta mais 15 minutos para ele voltar. Daí até ele lembrar o que está acontecendo lá, mais 15 minutos. E aí ele vai lá naquela viga de 45 e continua um erro. Daí muda para a viga de 50. Tá? E ele vai gastar 4 dias até ele aceitar que uma viga no vão de 8 metros não pode ser de 40, 45 ou 50 de altura. Ok? Que uma viga que está dando uma flecha de 15 centímetros não pode ser uma viga que você vai aumentar 5 centímetros dela e salvar a vida dela. Ok? Essa é a primeira questão. Mas por que ele gasta tanto tempo assim? Porque ele achou, na hora de lançar, que dava para lançar uma viga de 8 metros com 40 de altura. Por quê? Porque ele não tinha nem ideia. Certo? Então, a primeira regra para o dimensionamento é que ele tem que te avançar para te deixar meio que na linha do gol ali, só para chutar e fazer o gol quando você for fazer o projeto. Ok? Eu demonstrei esse método que eu vou ensinar agora, também no meu curso de concreto armado, e meus alunos gostaram muito e realmente está agilizando o projeto deles. Mas a questão é, primeira coisa, o pior método é aquele método da planilha complexa, aquele método do formulário complexo. Esse é o pior. O segundo, digamos, o meio termo aí, é o método do chute. O método do chute, ele é ruim, mas ele tem uma vantagem.
que ele é rápido. Qual que é o método do chute? O método do chute é o seguinte, é uma viga de 80, divide por 10, dá 8, uma viga de 8 metros, multiplica por 10, dá 80 centímetros, chuta com 80 centímetros. É um método ruim. Por quê? Porque ele não considera carga, ele não considera flecha, ele não considera fiscado concreto, ele não considera um monte de variáveis que poderiam te ajudar, mas ele é um método rápido, e é uma vantagem considerável ser um método rápido. Tá? É uma das coisas que a gente quer. A gente quer um pré-dimensionamento rápido. Tá? Por mais que não seja tão preciso, ele vai eliminar algumas maluquices. Tá? Claro, ainda tem aquele problema, né? Que tem, sei lá, um vão de 8 metros, em X, 8 metros Y, daí o engenheiro acha que cruzando duas vigas de 40, a primeira viga apoia na segunda e a segunda apoia na primeira. Tá? Isso é maluquice. Tá? Mas o método de pré-dimensionamento que eu uso, que eu recomendo, é o seguinte. Você vai analisar a obra. Então, vamos imaginar que eu vou calcular essa obra aqui. Peguei do site TL Alida, é um site muito interessante, recomendo que você dê uma olhada lá. Ele tem várias plantas e tudo mais. Vou imaginar que eu tenho essa obra aqui. Entendido? Bom, essa obra aqui, o que eu quero olhar primeiro? Eu quero olhar, e pré-dimensionamento pode começar em qualquer lado, mas eu quero olhar o maior vão que eu tenho. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar aqui, ó. Bom, o maior vão que eu tenho aqui, ó, é que é 1,5 m mais 2,5 m, aqui, metade, né? Pensando, cortando essa parede aqui, ó, dá 1,5 m mais 2,5 m. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou pré-dimensionar essa laje aqui da sala, né, que é o maior cômodo que eu tenho nessa obra, eu vou olhar o maior cômodo. Por quê? Por que você não pré-dimensionando pelo banheiro? O banheiro não importa. Tá? O pré-dimensionamento sempre se baseia no pior da obra. Por quê? Porque um dos objetivos do pré-dimensionamento é lançar uma coisa que não vai te assustar depois. Tá? Se você lançar um pré-dimensionamento de 4 metros e tiver uma viga de 8 na sua obra, você vai olhar, meu Deus do céu, quanto aço uma viga. Agora, se você pré-dimensionar com um vão de 8 e tem uma viga de 4 metros, que economizei. Tá? Ele vai facilitar, entendido? Então, nesse caso aqui, eu olhei essa obra, vamos imaginar que eu vou ter uma viga aqui, ó. Então, o meu maior vão dessa obra para a laje vai ser daqui até aqui. Tá? Vamos imaginar que dê em torno de 4 metros. Tá? Depois você pode ir lá no card certinho. Não, mas deu 4 metros e 10. Beleza, não vai mudar quase nada ser 4 metros e 10. Tá? Vamos imaginar que seja 4 metros. Beleza? E vamos imaginar que eu vou trabalhar com a laje treliçada pensando vão em X. O que eu vou fazer primeiro? Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu posso calcular por uma planilha, posso calcular manualmente, mas eu vou estimar por um cálculo rápido, simples, preciso, saber quanto que essa laje vence. Ok? Saber se a laje é capaz de suportar as cargas. Tá? Então eu vou vir aqui, quem sabe se colocar um vão de 4 metros, beleza? Uma laje de 8 mais 4, tá? Com enchimento aqui, se ela for contínua dos dois lados, então vamos imaginar que ela seja em gás restritivo dos dois lados. O que vai acontecer? Que essa viga com base deve ser K25 e tudo mais, colocando uma carga de 0,15 aqui, ó, 0,15 mais 0,15 permanente, não que seja exato isso aqui, mas pra gente ter uma ideia, com uma utilização baixa, ok? Ela não está resistindo a flecha com base, colocando duas 6.3. Se eu colocar, quem sabe, 3, 6.3, passa, beleza? Então, ok, eu já sei, primeira coisa que eu aprendi, em 1 minuto, tá? Claro, você tem que ter montado a planilha, tem que saber calcular uma planilha e tudo mais, tá? Tem que ser uma planilha que ideal seja feita por você, ou que você tenha visto, entendido essa planilha, tá? Mas em questão de 1 minuto eu já sei. A pior laje da minha obra é uma laje de 8 mais 4, que vai ter 3 barra 6.3, ou quem sabe um reforço, vou até colocar aqui, na verdade, a armadura 3 vai ser 4.2, no 8 mais 4, tá? Quem sabe, colocar aqui, voltando para colocar, quem sabe, um centímetro quadrado aqui, ó, 3 barras de 8 é a pior laje da minha obra. Não vai ter outra laje pior. Eu sei que não vai, porque eu já pré-dimensionei a pior. Ok? Essa vai ser a minha pior laje da obra. Não vai ter outra laje pior. Então, já sei o resultado. Tá? Se meu cliente chegar para mim e perguntar, será que vai ter alguma... Inclusive, pode chegar para mim. Tá? Qual que é a taxa de aço que eu espero na minha viga? Eu só falo, ó, a pior laje, quem sabe tem que colocar uns 3 ferrinhos de 8 ali e tá tranquilo, o resto é menor. Tá? Isso é um pré-dimensionamento. Talvez depois da carga, eu vou lá e calculo exato, forro e tudo mais, e dá 0,13. Quem sabe quando dá 0,13, eu consigo tirar uma barra. E ainda passa, ok? Então eu já tenho uma ideia e eu já tenho anotado. Anota para não esquecer. Se você não tem uma memória muito boa, anota para não esquecer. Beleza? E agora eu já sei o vão máximo, pronto. Eu sei que a minha laje de 8 mais 4 vence um vão de 4 metros, com duas de 8 adicional. Beleza? Tá? Agora, vamos voltar para a minha obra aqui. Tá? Eu tenho que olhar qual que é o maior vão da minha viga. Tá? Digamos que o maior vão também seja essa viga central. Tá? Não sei, talvez tenha outra, tá? Mas eu vou estimar. Talvez aqui eu tenha um pilar nessa região aqui, ó, atrás dessa porta, e aqui eu vou fazer 4 metros. Mas quem sabe essa viga aqui, ó, tem um vão de 5. Pode ser. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma planilha de vigas, tá? Ou calcular a viga manualmente, tá? Mas eu vou calcular uma viga, beleza? Então eu vou calcular minha viga aqui, ó, viga concreto armado. Digamos que eu vou fazer essa viga de 14, não sei, eu estou estimando ainda, tá? No pré-dimensionamento, se você chutar, não é problema, porque é muito rápido de modificar. Não é um cálculo que você vai gastar meia hora modificando depois, esperando o software calcular cada detalhezinho, entendido? Então vamos imaginar que essa viga, eu tenho 14,
por 40, eu tenho um vão, sei lá, de 4,80 livre e ela apoia em pilares de 19. Não sei, pode ser outra coisa. Você apoia em pilares de 14, não sei. Tá? E vamos imaginar também que aqui eu vou conseguir, sabe, continuar essa viga aqui, ó, para apoiar, quem sabe, essa região da laje. Talvez eu consiga, talvez tenha outra viga aqui, ó, e eu vou continuar ela, e ela seja apoiada de um lado e o engaste redistribuído do outro. Tá, isso é claro, mas é só um pré-dimensionamento para a gente ter uma ideia. Tá? Essa viga aqui, atualmente, vamos imaginar também o seguinte, que essa viga eu tenho um comprimento de 2 centímetros, perfil normal, fica 25 normal, ok? Largura da laje. Como que eu vou saber qual é a largura da laje que ela suporta? Eu pré-dimensionei uma laje de 4 metros, né? Então ela suporta 4 metros. Ok, isso que eu sei. A sobrecarga da laje deve ser em torno de 0,15, tá? A carga permanente vou estimar que seja 0,15, talvez seja menos, mas eu já tenho uma ideia, ok? E a espessor da laje, quem sabe, 12 mais 4, que é normal, tá? O que eu descobri agora? Eu descobri que se for trabalhar com uma viga desse porte, eu já sei, eu já tenho resultado, eu já tenho um resultado base, que eu tenho que já deve estar na minha cabeça, tá? Mas eu tenho essa viga, ela suporta, ela está resistindo a carga e tudo mais. Vamos colocar também que ela tem uma parede. Quem sabe uma parede de um pé direito de 2,80, ela tem uma parede de 2,40. Opa, flash acima do limite. Tá? E a largura do tijolo, quem sabe, seja 14. Deu flash acima do limite e alma comprimida, beleza. Então o que eu já sei? Eu já sei que eu não posso, não adianta eu ir lá e tentar lançar uma viga de 14 por 40. Ela não passa, no pré-dimensionamento não passou. Depois, quando eu for colocar um pilar e tudo mais, talvez ela passe um pouquinho mais. Tá? Mas eu já sei que não é a laje, não é a viga que eu quero. Eu quero uma viga um pouco mais adequada. Eu sei que essa viga aqui não vai funcionar para esse caso. Então, quem sabe, eu começo a estrutura com uma viga de 14 por 50. Beleza. Então, uma viga de 14 por 50 eu já sei. Eu já peguei a pior viga da obra e eu já sei que a pior viga da obra tem 50. Quem sabe não dá para fazer outras vigas de 30? Talvez dê. Talvez eu padronize algumas vigas de 50 e outras de 30. Tá? Quem sabe nos vãos de 4, 5 metros trabalhar com a viga de 50 e nos vãos de 3 metros trabalhar com a viga de 30. Sem problemas. Okay? Eu já sei disso. Como que eu sei disso? Porque eu pré-dimensionei. Ok? Eu já sei quando eu chegar lá na obra. Quem sabe se a carga for 0,13, porque o pré-dimensionei a laje passou com 0,13, passaria uma viga de 14 por 45. Passou ainda 14 por 45. Quem sabe 14 por 40 agora passa. Não, da flecha da parede acima do limite, já não passa. Tá? Mas quem sabe eu vou fazer 30 vigas e algumas de 45, beleza. Mas eu já sei, essa é a minha pior viga. Eu não vou me surpreender que eu vou lançar uma viga de 45 que ela não vai passar. Eu sei que ela vai passar porque eu já pré-dimensionei. Entendido? Beleza? Só vamos isso aqui, tá? Próxima situação. Eu vou ter alguns pilares, não vou ter? Provavelmente nessa região aqui eu vou ter um pilar, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pré-dimensionar um pilar. Como? Eu vou vir aqui e eu vou calcular um pilar, ok? Então, primeira questão, quantos andares tem essa obra? Eu não sei ainda, vamos imaginar que eu tenho, sei lá, 4 andares. Então eu vou pegar 4 andares, multiplicado pelo vão da laje, que o pior vão é 4 metros, multiplicado pelo vão da viga, que o maior vão é 5 metros, já medi isso aqui, tá? Mas quem sabe a viga tem 5 metros, mas não é uma viga contínua, tá? Posso considerar um pouco menos? Claro, daí você vai estimar isso aqui, é só um pré-dimensionamento, mas essa viga tem 5 metros aqui, mas daí quem sabe ela tem só um beiral de mais 1 metro, vou considerar que no máximo ela tenha 4 metros, vai puxar aqui quem sabe mais 1,5 metro e tudo mais. Vamos imaginar que essa viga vai suportar em torno de 4 metros, a pior viga vai ser 4 metros também na largura, ok? Pode ser, tá? Vamos imaginar só para não ficar tão simplificado, mas que seja só 3 andares, são 3 andares de 4 metros por 4 metros. Não, deixa 4 andares também, não é problema. 4 andares, 4 metros por 4 metros. Eu sei, isso aí com base, que eu vou ter pilar na minha obra com uma carga em torno aí de 64 toneladas. Mas quem sabe a maior carga no pilar dá 60 ou dá 50. Beleza, vai dar um valor similar, ok? Mas isso aqui não é um pré-dimensionamento, isso aqui é um dimensionamento pronto, mas que vai me dar um resultado similar ao dimensionamento final, ok? Então, sabendo isso aqui então do pilar, vamos imaginar que eu quero fazer um pilar de 14 por 26. Se eu estou começando e eu só dimensionei casa e sobrado, eu posso pensar, 14 por 26 é o que eu sempre lanço nas minhas obras, sempre passa. Ok? Quando a gente fala de um prédio de 4 andares, um pilar de 14 por 26 vai para 28 barras 12.5. Ele vai para a taxa de aço de 9%. Não faz o menor sentido isso aqui. Ok? A quantia de aço é excessiva, a quantia de barras é excessiva, não tem como. Então, se meu cliente chegar para mim e perguntar, no primeiro dia, tá? Digamos que ele mandou uma plantinha e marcou uma reunião. Eu fiz para negociar. Na reunião, digamos, ele assinou o contrato e já me pergunta, será que dá para fazer um pilar de 14 por 26? Não dá, eu sei que não dá, não tem como. Tá? Não adianta, você fala, não é isso. Inclusive, posso te falar, daí você vai pré-dimensionar, isso aqui você vai gastar. Depois você tem um pacote, você já fez suas planilhas, você já dimensionou, você já adquiriu uma planilha que você entenda como funciona, você já viu como ela trabalha. Quem sabe se eu fizesse pilar de 19 por 30. 19 por 30 ele passa. Tá? Então, quem sabe meu cliente fala, que pilar mais ou menos eu vou ter nessa estrutura? Uma coisa que eu recomendo é um pilar de 19 por 30, que vai dar, sei lá, 10 barras 12.5. Uma ideia que a gente pode trabalhar com 19 por 30, ou, se você quiser economizar um pouco mais de aço, se você fizesse 19 por 40, dá para fazer com um pouco menos de aço, ok?
mas eu sei disso, eu já tenho uma ideia, que eu vou lançar esse pilar de 19 por 40 ou 19 por 30, eu já tenho uma ideia de seção. E se meu cliente falar, quem sabe 14, tem como fazer esse pilar de 14 para ficar embutido na alvenaria? Eu vou falar, 14, se ele fizer 14, fizer 14 por 60, quem sabe? Até dá, mas vai colocar bastante aço. Se eu fizer de 14 por 70, até dá, mas ainda assim vai ter bastante aço. Ok? Então, isso eu já sei por quê? Porque eu pré-dimensionei. Então, eu posso notar que se for fazer um pilar de 19 por 30, vai dar uma taxa de aço. Se for fazer um pilar de 14 por 70, vai dar uma taxa de aço maior. Entendido? Daí o cliente vai perguntar, mas se eu aumentar para ficar 30, tá? E outra coisa que eu vejo, engenheiros que lançam uma obra, ela está com um monte de erros e eles pensam, mudar deve ficar 25 para ficar 30. Será que essas 20 barras vão para 10? Mudando deve ficar 25 para ficar 30 nessa obra? Economizou 4 barras, ok? Não é um milagre, mas já me ajuda alguma coisa. Se for ficar 35, ajuda mais. Então, a questão que eu posso falar com o meu cliente, quem sabe colocar uma física maior nos pilares pode ajudar. Eu poderia ter feito um pré-dimensionamento da viga também, poderia ter colocado pré-dimensionado da viga. Quem sabe se eu colocasse a FCK 35, com a viga de 40 passaria. Mas é uma questão que eu vou pré-dimensionar já, para ter uma noção, ao invés de gastar meia hora do computador calculando. Entendido? Isso que a gente pode fazer e pode modelar, pode ter uma ideia. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, pilar 1470, a carga eu já sei que é 64, correto? Eu posso pensar, será que se eu sugerir ao meu cliente pilar em L, tá? Vamos pensar um pilar em L agora. Um pilar em L, espessura do pilar de 14, ok? Quem sabe pilar de 14 por 30 para cada lado, o eixo é eixo de 280 centímetros, a carga é a mesma carga, 64 toneladas, ok? Eu posso falar para o meu cliente, quem sabe, se a gente fizer um pilar em L, a gente consegue reduzir aquela taxa, eu posso colocar uma taxa de aço baixa. Por quê? Porque eu sei que o meu pilar, até tirar a rigidez aqui, tá? Mas eu sei que o meu pilar em L, eu consigo fazer ele que está com 10 barras de 12.5, de 25 aqui, quem sabe fazer um pilar de 14, 35, e eu consigo fazer só com 7 barras, ok? Então, se você acha que quer o pilar embutido, já tem uma sugestão. Por quê? Porque eu já gastei 2 minutos da minha vida e já pré-dimensionei. Ok? Já pré-dimensionei em questão de 2 minutos que eu posso colocar pilares em L nessa obra e a taxa de aço vai lá para baixo. Ok? Entendido isso aqui? Daí você anota isso aqui. Por quê? Porque daí da próxima vez você já sabe. E daí se o cliente perguntar, você já sabe. Daí você coloca uma folha assim, escrito. Obras de 4 andares. Sugestões. Um pilar de 14 por 60 entupido de aço. Um pilar de 19 por 40 com pouco aço. Um pilar de 14,35 em L com pouco aço, ok? Você já tem algumas ideias do que dimensionar. Você tem umas ideias, se o cliente perguntar, tá? Uma obra de 4 andares, com voos em torno de 4 a 5 metros. A laje pode ser 8 mais 4, mas vai ter que colocar algum reforcinho na laje, tá? Se o cliente perguntar, será que tem que fazer essa laje sem colocar muito mais que uma base 6.3? Não dá. Eu já sei disso. Eu já pré-dimensionei isso. Eu já sei. Então, o que eu vou fazer? Quando eu chegar no software, eu só estou conferindo com ele. Eu só estou usando aquele software para conferir. Será mesmo que o meu pilar em L vai dar 7 barras de 10? Será mesmo que minha viga de 5 metros de vão, inclusive como eu calculei minha viga, calculou a taxa de aço também, tá? Então aquela viga de 14,45, eu já sei que o meu resultado que eu espero é que essa viga tenha, sei lá, 4 barras de 12.5 ou 3 barras de 16 nela. Eu já sei que eu vou ter algumas vigas que vai dar umas barras um pouco mais pesadas. Quem sabe 2 de 16, mas eu já sei que não vai ter, a viga de 5 metros não vai ter 2 barras de 8. Tá? Se meu cliente perguntar, será que dá para fazer vão de 5 metros com 2 barras de 8? Eu sei que não dá. Eu já sei que eu vou confessar para ele que não tem como, que eu vou ter que trabalhar, quem sabe, com uma viga com uma barra de 16 ali, ou mais barras de 12.5, que eu vou ter que trabalhar com uma viga daquele porte adequado. Inclusive, eu posso tentar até pensar, será que aquela viga de 35 eu não consigo fazer com 40? Posso testar agora? Não adiantaria, né? Então, nem adiantaria eu sugerir para um cliente ficar 35. Eu sei que não passa, tá? Será que compensaria sugerir para ficar 40? É questão que a gente pode ficar trabalhando aqui muito tempo, mas enquanto a gente está fazendo esse pré-dimensionamento, a gente está aprendendo muita coisa. Beleza? Então é dessa maneira que a gente trabalha no pré-dimensionamento. A gente chega, calcula por um cálculo simplificado, pode ser na mão, pode ser na planilha, mas é um cálculo que tem resposta imediata. Tá? Tendo resposta imediata, você não vai ter problemas. É um cálculo que você sabe as variáveis que estão lá. É um cálculo que você vê o resultado. É um cálculo que você consegue explicar muitas vezes. Entendido? E é um cálculo que você consegue manter para as próximas obras. Tá? E o que vai servir aqui também? É um cálculo que quando você chegar na obra, você já sabe exatamente o que vai acontecer. Você já sabe, você foi lá na obra, já pegou uma planta e já mediu. Opa, o maior vão é 5 metros, beleza. Eu já tenho pré-dimensionado, que uma viga de 45 nesse caso passa. Se tiver um balanço para um lado e balanço para o outro mais, passa. Eu já tenho pré-dimensionado qual taxa de aço eu espero dessa viga. Tá? Eu não vou me assustar que vai aparecer um pilar. Eu sei que meu pilar da minha obra, se eu for fazer um pilar retangular, sei lá, de 19 por 40, eu já sei que eu quero 6 barras 12.5 nesse pilar. Eu já sei que se o meu software me der 10 barras de 16,
significa que eu estou com algum problema na minha concepção. Não significa que o software está superdimensionando, não significa que o pilar está muito pequeno. Não, eu sei, para uma obra de 4 andares, eu já tenho a carga aqui. O 19/40 deveria passar com 6 barras 12.5. Se ele não passar, significa que minha concepção está com problema. Significa que eu tenho que corrigir minha concepção. Significa que tem um jeito, existe uma maneira de corrigir isso aqui. Talvez você não saiba qual é, talvez você precise de ajuda, mas daí você já sabe, opa, eu preciso de ajuda. O que eu não preciso é sair tentando calcular e tentando aumentar esse pilar. Não adianta fazer esse pilar de 70, não adianta fazer esse pilar, sei lá, parede, não é isso que eu preciso na minha obra. Que eu preciso analisar melhor minha obra para fazer o meu dimensionamento encaixar no meu pré-dimensionamento, ok? Que muitas vezes ele vai encaixar, mas se ele não encaixar, ele diz que ou um dos dois está errado, que é possível, ok? Pode ser que você tenha errado seu pré-dimensionamento, pode ser que você tenha errado seu dimensionamento final, tá? Mas significa que o quanto você sabe do software, quanto você sabe de dimensionamento, não é tão alto quanto você precisa saber para fazer essa obra, ok? Porque para fazer uma obra, você precisa saber dimensionamento manual e precisa saber dimensionamento da obra, para fazer isso aqui se bater. Se isso está batendo, significa que provavelmente você sabe. Talvez você não sabe, talvez deu sorte, mas já é um ponto positivo que significa que você sabe. E por final, você vai ter gente que vai dizer, mas eu não tenho eu não sei calcular manual. Aí, a questão é tomar vergonha na cara, né, e não tentar calcular no software o que você não sabe calcular manual. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.